Olá! Você reparou como que hoje os discursos têm sido bem do tipo você vai dar certo, vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai conseguir. Não que eu seja contra isso, mas e quando as coisas não dão certo? E eu quero falar sobre isso com você. Então preste atenção nessa mensagem que vai falar ao seu coração. No Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 até o verso 41, Jesus está aqui falando e vivendo uma experiência incrível com um homem cego de nascença. E é interessante como o texto começa, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E a história, ela é muito longa, não vai dar para a gente poder ler aqui, mas eu quero refletir à luz desse assunto baseado nesse texto. Eu tenho notado um número cada vez mais crescente de pessoas que têm falado a respeito de mensagens, sejam pregações ou sejam mesmo palestras, onde incentivam e falam muito sobre o fato de a gente vencer e conseguir conquistar e tudo mais. E eu não acho que isso seja errado, mas nós precisamos entender que muitas vezes nem sempre as coisas vão dar certo como a gente gostaria. E é importante que nós tenhamos esse entendimento para que o nosso coração não se frustre e não gere uma série de situações que não é a vontade de Deus. E o mais curioso é porque Jesus falava sobre isso. Jesus também trata sobre isso. O Evangelho é um Evangelho de equilíbrio. E a palavra de Deus trata sobre o assunto quando as coisas não dão certo. Quando o emprego tão desejado não dá certo, quando o desemprego vem, quando o filho tão sonhado não é fecundado ou não acontece o nascimento, quando a morte chega, quando a saúde já não é mais como era antes e algum problema de saúde aparece, quando aquela oração que a gente faz não é respondida. Eu quero então entrar nesse texto para refletir junto com você sobre esse tema difícil, mas nós vamos lá falar sobre isso. Jesus começa a se deparar com uma situação. Existia um homem que estava cego de nascença e os discípulos, em primeiro lugar, eles perguntam para Jesus: Jesus, quem nasceu cego? Por que esse moço nasceu cego, perdão? E então eles queriam encontrar um motivo por causa da cegueira daquele homem. Jesus prontamente respondeu que não era pecado, não era nada disso. Ele nasceu para que fosse manifestada a glória de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar está exatamente nesse ponto. É interessante como os discípulos, eles acompanharam uma mentalidade que é bem típica daquela cultura judaica ali, que sempre tentava encontrar motivos, ou seja, que existe um porquê para que alguém tenha algum problema como esse cego de nascença. E é muito parecido com o que os amigos de Jó fizeram com ele, quando eles também tentaram encontrar culpa no que tinha acontecido com Jó. Gente, e não é diferente com a gente. Nós também, muitas vezes, fazemos isso. Nós tentamos encontrar culpados, isso mesmo, a culpa por que as coisas não deram certo. Nós temos o hábito, ou o mau hábito, de tentar encontrar um motivo para que as coisas não tenham dado certo. Chegamos muitas vezes na falta de fé, dizemos assim: é falta de fé, nós não oramos o suficiente para Deus não fazer. Culpamos às vezes por causa do pecado, e às vezes dizemos: não, deve ter sido pecado, eu devo ter pecado, eu devo ter feito alguma coisa. Tentamos encontrar culpa também no outro. Talvez aquela pessoa podia ter feito melhor, podia ter feito da tal forma. Você reparou como que, falando assim, talvez você tenha se assemelhado com alguma coisa que eu tenha dito ou até mesmo não. O fato é
que nós tentamos sempre encontrar culpados, justamente por quê? Porque nós não queremos, isso mesmo, nós queremos encontrar respostas óbvias. E a verdade é que nem sempre nós encontramos respostas óbvias. Na vida, nem sempre tudo que nós desejamos, nós conseguimos. Não que eu não tenha fé, não que eu não creia, não que eu não pregue sobre pessoas terem fé, confiarem nele e crerem mesmo e declararem. Não é isso. Mas nós precisamos, à luz desse texto, entender que existem perguntas que nós não teremos respostas e que nem sempre, e isso é importante dizer, nem sempre as respostas serão exatamente como nós desejamos. E aí? Como fazer? Como fazer quando as coisas não dão certo? Você pode sim tentar encontrar o culpado, ou então tentar fazer como Jesus. O que Jesus fez? Jesus disse: olha, não há culpado algum. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Ou seja, muitas vezes as respostas elas não vão ser dadas, ou às vezes nós não encontraremos todas as respostas para os nossos dilemas e por que não deu certo. Mas eu e você somos chamados a um caminho, o caminho da confiança, isso mesmo, o caminho da confiança em Deus. E é muitas vezes difícil seguir esse caminho, porque nós que somos sim, inclinados a ter uma resposta óbvia, certa, aos problemas e aos dilemas que nós tanto queremos que sejam solucionados e muitas vezes não são respostas. Mas hoje, através dessa mensagem que você está vendo aqui, a minha oração é que você ouça a voz de Deus através dessa mensagem. E como você pode ouvir? Da maneira mais simples possível, confiando que existe um Deus que está cuidando de você. Por mais que às vezes as coisas não deram certo, entenda, confie em Deus, creia que Ele tem o melhor para você e que apesar das coisas não terem acontecido como você gostaria ou as respostas não terem sido encontradas, Deus jamais se esqueceu de você. Por isso, confie nele e quando as coisas não der certo, levante as mãos para o céu e diga: Senhor, eu não tenho respostas. Eu não gostaria que fosse assim, mas eu quero confiar em Ti. É isso mesmo. É isso que você vai fazer hoje e é isso que Deus quer que você viva nesse dia. Que essa palavra possa estar guardada no seu coração, não só hoje, mas todos os dias.